De volta ao jardim. Passamos muito tempo tentando encontrar o caminho de volta ao Éden. Estamos nessa busca há muitos anos e parece que estamos cada vez mais longe, você não acha? Desde a queda, o homem procura preencher um vazio. Trata-se de um vazio que nós não conseguimos explicar. Vazio de Deus, vazio de amor, de pertencimento, vazio de amizade, de bens materiais. Desde a queda, lá em Gênesis 3, o homem procura a si mesmo, mas não sabe mais quem é. Com isso, estamos há um tempão tentando retornar para Deus. E parece que está cada vez mais difícil. Procuramos Deus no trabalho, procuramos Deus nos recursos, procuramos Deus nas pessoas, na aprovação das pessoas. Procuramos Deus dizendo sim para tudo, quando na verdade deveríamos olhar de novo para o céu e ansiar para a restauração, por perdão e pelo paraíso perdido, aquele que foi estabelecido por Deus. Voltar ao jardim, aquele jardim que Ele criou para nós, se é que você se lembra. Mas isso só vai acontecer quando Jesus realmente for prioridade. Voltar para Deus e entender esse chamado não é esse apelo egoísta e perigoso que fala todos os dias, que a nossa identidade, o nosso isso e aquilo, que a gente deve priorizar nós mesmos, priorize as suas necessidades, satisfaça-se, cuidado, isso é um apelo mundano. É importante cuidar de si, mas poucos fazem isso voltando lá na verdadeira essência que é em Deus, a nossa identidade é em Deus e é no Senhor. Aquele que soprou fôlego de vida em você, que nós buscamos a verdadeira satisfação. É Ele que te faz sentir, sorrir, chorar, caminhar. Somos imagem e semelhança dEle. Conheça a Deus, volte para Ele, mergulhe nas Escrituras, volte para Gênesis, volte para o Jardim do Éden, voltem para a promessa. Tente entender o que aconteceu naqueles 3 capítulos de Gênesis, os 3 primeiros capítulos de Gênesis, onde tínhamos um paraíso, uma promessa, uma comunhão com Deus e perdemos tudo. Se essa não tem sido a nossa vontade de voltar para o jardim, nós somos tudo, menos cristãos. A gente tem uma igreja como um lugar de amigos, um lugar para exercer ministério, um lugar para entregar um tempo, um voluntariado, mostrar solidariedade, mas nós não entendemos ainda que um ser humano que, assim como eu e você, teve fome, teve sede, teve cansaço, morreu na cruz, para que tivéssemos a redenção, para que tivéssemos a oportunidade de escolher estar de volta no paraíso. Vivemos com medo da demissão, do divórcio, da dor, do luto, da perda, do cansaço. Mas nós não temos mais medo de perder a Deus, isso é triste. Não temos mais medo de perder a eternidade. Temos medo da pandemia, temos medo da gripe, temos medo da vacina, temos medo do trânsito, mas não temos mais medo de perder a alegria da nossa salvação. Isso é tão triste, tão perigoso. Mude essa realidade. Ande com pessoas que façam você andar com Deus. Sabe, esses dias me falaram, precisamos conviver com aqueles que são exemplos para nós. Quanto tempo você não ora, não fica um tempo de oração, até nem se dá conta de quantas horas passou ali. Se essa não tem sido mais a realidade da sua vida, procure andar com pessoas que têm feito da presença de Deus a sua maior busca, sede, necessidade, prioridade e realidade. Comece a buscar de novo na sua casa cada cantinho daquele jardim. Comece de novo a ansiar por aquele horário em que Deus venha ao jardim tomar aquele chimarrão com você, conversar com você um pouquinho, te contar os planos dele. Cuidado com as conversas, com as serpentes, com as distrações neste meio tempo. Tem um livro chamado Eva, um dos livros que marcou a minha vida, a minha história com a leitura. Eu gosto muito de ler. Esse livro chamado Eva, do mesmo autor de A Cabana, William Young, tem uma pergunta que as protagonistas fazem uma outra. O que é aquilo? O que é aquele animal que conversa com Adão? Enquanto elas contemplavam o diálogo da serpente com Adão. E aí a outra pessoa responde, pode ser a morte, pode ser a distração, pode ser o fim, pode ser a perda da comunhão com Deus. Mas se você não der conversa, se você souber separar, é apenas uma serpente.
Identifique de verdade quem está no jardim com você. Identifique o verdadeiro inimigo, que não é o seu cônjuge, não é o seu irmão, não são os seus amigos. O nosso inimigo, o inimigo das nossas almas é um só. E ele quer nos tirar do alvo, que é a busca, o reencontro e a sede desse jardim, o jardim da comunhão com Deus. Volte para o jardim.